devem ter aí, no máximo, começou a gravar aqui agora, né? Temos 80 alunos presentes, então a gente deve ter aí mais ou menos uns 7, 8 alunos que não estão presentes, tá? Pela minha conta aqui. Eu peço para a galera que, né, que tem contato com o pessoal que está ausente, o Ítalo, por exemplo, que já avisou que não vai poder vir, coisa e tal, para discutir sobre essa questão do trabalho, tá? De qualquer forma, eu vou ver se eu faço um curto vídeo explicando direitinho essa questão para quem não estava aí presente, tá? Ou seja, vou falar rapidinho sobre a estrutura do trabalho, coisa e tal, mas o que eu só estou começando a gravação aqui para discutir que a gente vai ter uma avaliação em grupo, essa avaliação em grupo vai ser para entregar até o dia 2 de agosto, essa avaliação em grupo ela vai ter membros de 4 a 5 pessoas, né? Então, é importante vocês se organizarem, e esses membros podem ser de turmas diferentes. Quanto agora, isso é novo agora, né? Quanto ao nosso... Quanto aos temas, vamos lá, vamos aos temas, né? Na 11ª e 12ª semana do nosso ciclo, eu vou discutir, né, o nacionalismos e separatismos. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre conflitos ao redor do mundo, tá? E é importante vocês entenderem que existem mais de 30 conflitos acontecendo no mundo exatamente agora, nesse exato momento, tá? Agora, alguns são mais, assim, impactantes para um cenário geopolítico global do que outros, tá? E principalmente de acordo com a importância da determinada região que está em conflito para o mundo todo, tá? Então, os grupos terão que escolher algum desses conflitos, tá? Mas quais conflitos? Bem, eu já coloquei aqui, né? E aí, quando eu for fazer o vídeo, eu vou colocar no texto do vídeo lá também, tá? Quais são? Mas anotem aí, para quem estiver prestando atenção agora. O primeiro conflito que vocês vão poder escolher, e aí o grupo escolhe, tá? Ou seja, vocês vão ter a liberdade de escolher o conflito que vocês quiserem. Eu vou só citar aqui quais são, tá? E aí cada grupo escolhe, né, de acordo com a sua, como eu posso dizer, a sua opção, né? Assim, mas pode repetir, não tem problema, tá? Mas o fulano, ciclano vão falar isso também, tudo bem. São grupos diferentes, vão ter visões diferentes, tá? Até porque esses conflitos são muito complexos, todos são muito complexos. É claro que você não vai conseguir resumir o conflito todo em 10 minutos, ou 5 ou 10 minutos. Então, cada grupo provavelmente vai focar em alguma coisa. Então, mesmo que, teoricamente, todos os grupos falassem do mesmo tema, nós vamos ter trabalhos bastante diferentes, tá? Isso aí eu fico tranquilo, tá? O primeiro conflito, que é um dos temas que vocês podem escolher, é o conflito árabe-israelense, né? Ou seja, aquela eterna treta entre palestinos e judeus, tá? Pelo controle ali da Cisjordânia, pela formação do Estado palestino, tá? Então, tipo assim, o conflito árabe-israelense é o primeiro desses conflitos que vocês podem escolher, tá? O segundo conflito, na verdade, nem é um conflito, né? É um país que tem gerado várias tensões, tá? E aí o grupo que ficar com esse país vai discutir um pouquinho da história desse país, da história recente desse país e por que esse país, né, pode causar tretas, né, em relação ao cenário geopolítico do mundo. E o país é o Irã, tá? Ou seja, quem pegar o Irã vai discutir um pouquinho sobre o regime dos ayatolás, vai falar um pouquinho da revolução lá de Khomeini, né? Ou seja, da revolução islâmica, tá? Vai falar um pouquinho sobre o país, né? E quais formatos ou qual questões geopolíticas envolvendo esse país podem levar o mundo a um cenário de conflito, tá? Então, o Irã é também um desses países, uma dessas áreas, né, de tensão que também está no tema aí do trabalho, tá? O outro tema, então a gente já tem
conflito árabe-israelense, tá? O Irã. O terceiro tema, tá? É a guerra da Síria, tá? Ou seja, a guerra da Síria. Esse é um dos conflitos mais intensos que estão rolando agora, tá? Ou seja, é um conflito que ainda está rolando, ele já diminuiu um pouquinho, tá? Mas ainda é uma área de conflito, tá? Estima-se aí que quase 400 mil pessoas tenham morrido em 6, 7 anos de conflito, né? Um dos conflitos mais sangrentos do século XXI, né? E é interessante, né? Porque quando a gente olha em perspectiva, né, é que a gente vê o impacto da pandemia no Brasil, né? Ou seja, o Brasil perdeu em um ano, mais pessoas, né, do que o conflito mais sangrento do século XXI, né, que é o conflito da Síria, que é a guerra da Síria. Então, assim, é um volume absurdo de pessoas que a gente para pensar. E, assim, no futuro próximo, quando a gente começar a discutir novamente esses assuntos com um prisma melhor da distância, né, é que os números vão ficar mais claros para a gente. Mas alguns já assustam, né? Por exemplo, os americanos perderam na Segunda Guerra Mundial 450 mil soldados, né? Então, vejam só, 450 mil soldados em 3 anos de guerra mundial. Guerra mundial. Os Estados Unidos conseguiu perder menos pessoas, né, do que o Brasil perdeu em um ano assim, é realmente impressionante quando a gente começa a colocar esses números em perspectiva, né? Mas voltando aqui para a nossa treta de hoje, tá? O quarto tema também é um país, ou seja, não é um conflito, mas é um país que está em conflito há tanto tempo que, se a gente botasse no dicionário sinônimo de guerra, de conflito, né, provavelmente esse país seria, né, o sinônimo apropriado, né, porque esse país ele vive uma guerra há pelo menos 50, 60 anos, ele sai de uma guerra, entra em outra, né, então está em um conflito, né, constante. Já é uma área que, se você for buscar na história milenar, né, também uma área que está em guerra há séculos, tá? E o nome desse país é Afeganistão, tá? Talvez seja por isso que a capital seja Cabul. Entendeu? Cabul? Eu estou brincando, né? Foi péssima essa, né? Vamos descontar o frio aí, gente. O Afeganistão, então, é o nosso, tá? Quarto tema. Então, a gente tem conflito árabe-israelense, para vocês escolherem, se vocês quiserem, né? O Irã, guerra da Síria e o Afeganistão, tá? São 4 temas até agora, tá? Nós temos ainda, e aí eu estou olhando aqui no outro computador, porque são temas que a gente vai discutir nas 2 últimas semanas, né? Então, por isso que eu estou olhando aqui, estou colando, tá, do computador, tá? Porque eu sei que vocês ainda não têm acesso a essas semanas posteriores, tá? O outro tema, o quinto tema nosso, é a Venezuela, tá? Ou seja, não é um país que está em guerra, no entanto, é um país que vive um regime, né? A gente pode dizer um regime ditatorial, né? Ou seja, a partir do momento que o Hugo Chávez, né, ele conseguiu aparelhar os outros poderes, né? A gente pode dizer que, de certa forma, Hugo Chávez deu um golpe branco na democracia venezuelana. Então, a Venezuela se diz uma democracia, né, tem eleições e coisa e tal, mas, assim, a confiabilidade nessas eleições é muito pequena, muito baixa, e na prática mesmo, o que você tem é um regime ditatorial, e o maior exemplo disso foi a morte do Hugo Chávez, o sucessor ter sido, né, apontado por Hugo Chávez, ou seja, ter sido, né, conduzido para o poder pelo próprio Hugo Chávez antes de morrer, né, que é, no caso, Nicolás Maduro. Então, assim, discutir um pouco sobre a Venezuela, sobre as estruturas da Venezuela, o que deu errado lá, pelo menos nesse quesito de democracia, né, ou tem os defensores, né, eu já discuti, teve uma vez alguns anos atrás, que eu, um pré-vestibular, eu estava dando aula, e eu fui falando, pô, o pessoal ficou bravo lá, tinha uma galera ali, bem
bem chavista, né? Assim, tem gente que defende, mas assim, de uma forma geral, com um olhar democrático, tá? A Venezuela, ela perdeu muito, né, da sua democracia nos últimos anos. E aí a gente pode discutir por quê, por que que o povo abraçou esse projeto, né? Porque nenhuma ditadura também sobrevive muito tempo sem um certo apoio popular, né? Então, tipo assim, discutir um pouco sobre a Venezuela também é um dos temas que o grupo pode escolher, tá? E o último tema, tá? O último tema, que aí é um tema um pouco mais difuso, não é exatamente um tema de um país ou uma área, tá? Mas é um tema também bastante interessante, que tem vasto material na internet para vocês pesquisarem, é a questão do narcotráfico, tá? No narcotráfico, ou seja, o grupo pode escolher um pouquinho sobre esse tema, e aí vai focar, e é importante focar na América, né, principalmente na América Latina, tá? E como que a questão das drogas, eu digo focar na América Latina, porque outros lugares do mundo também são grandes polos produtores de droga, né? Inclusive o próprio Afeganistão, que eu estava falando agora há pouco, né? O Afeganistão é não, é disparado o maior produtor, né, de papoula da Índia, né? Ou seja, daquela plantinha que você produz, né, a heroína, tá? O ópio, tá? Então, tipo assim, inclusive essa papoula que mantém principalmente o Talibã, né, ali agindo ainda dentro do Afeganistão. Quem for escolher esse tema, e o dia que a gente for discutir isso aí, vai ficar mais claro para vocês. Mas, assim, não quero que vocês falem, vou falar sobre narcotráfico, vou falar aqui sobre o Afeganistão. Não, né? Deixa que a galera que for falar de Afeganistão fale do narcotráfico lá. Se eu for escolher, o meu grupo for escolher narcotráfico, eu quero que vocês foquem, né, na América Latina. Vocês podem falar um pouquinho sobre a produção da droga, né, em países como a Bolívia, em países como Peru e coisa e tal, né? Vocês podem falar sobre o tráfico, né, que usa principalmente países com mais infraestrutura para isso, como o Brasil, a Argentina, o México, né? O impacto do crime organizado nas sociedades, aí o México e o Brasil são, né, exemplo, mas também tem a Colômbia também, né? Ou seja, o crime organizado, ele permeando o Estado, permeando, né, e destruindo, corroendo, né, o Estado de dentro, muitas vezes, tá? Então, esse também é um tema bastante interessante que vocês vão poder escolher. Beleza, gente? O Guilherme pediu para avisar que a internet dele caiu. Tá bom. Tá anotado. Qual Guilherme, né? Porque também eu acho que tem mais de um Guilherme. Tá? A Giovana perguntou, e se voltar, o ano recomeça, o ciclo 1 e tal? Não, Giovana. Se voltar, né? Se a gente voltar, a gente vai voltar da onde a gente parou. Ou seja, a gente vai para o ciclo 2, né? Então, como eu falei, as nossas disciplinas que estão aqui todas remotas agora, provavelmente elas vão ser superadas, né, quando a gente voltar, né? E é bem provável que a data de retorno, pelo menos assim, para as primeiras atividades presenciais, seja ali para setembro. Aí algumas pessoas podem dizer, mas está demorando, coisa e tal. Assim, eu prefiro que demore e a gente faça um negócio bem feito para a gente voltar de vez, né? Do que a gente ficar numa tentativa de acelerar o processo, como acontece muitas vezes nas escolas particulares, que acontece muitas das vezes no estado, no município, e fica nessa história de volta, aí fecha tudo, aí depois volta, aí depois fecha tudo, né? Ou seja, fica muito mais confuso para o aluno e para o andamento da matéria do que a gente dizer, não, vamos voltar com segurança aqui aos poucos e coisa e tal, uma coisa bem estruturada, bem formada, né? Porque aí a gente vai conseguir garantir que o andamento do conteúdo ele continue, né, de forma fluida, né? Porque realmente eu tenho acompanhado, porque eu tenho filhos que estudam, a minha esposa é professora também, eu tenho acompanhado como que está sendo complicado, né, em outras instituições, esse negócio, essa tentativa de retorno, essa tentativa de forçar um retorno, né, antes do tempo possível. Né? Aí você volta, aí volta um surto, aí vários alunos ficam na escola e coisa e tal, aí fecha tudo. Né? Aí depois volta de novo e fica assim. Então, vamos voltar com calma, mas a gente, inclusive, vai voltar da onde o nosso calendário estiver andando. Né?
Então, é por isso que vai ser tudo muito discutido, conversado direitinho, para o impacto ser o mínimo possível no andamento do conteúdo, tá? Espero que tenha respondido, tá, Giovana, sobre a sua pergunta aqui. O João Matheus lembra que eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, mas eu vou escrever as instruções do trabalho no Moodle, tá? Eu sempre coloco lá naquelas informações gerais a instrução desse trabalho. No entanto, eu estou aqui fazendo uma consideração bem alongada do tema, porque, como eu já falei, vai ser uma cobrança mais, né, detalhada esse ano. E são temas complexos, tá? Então, eu estou falando aqui agora presencial para que essas dúvidas sejam tiradas agora, né, para que vocês possam ir para a organização do trabalho em paz, tá? Beleza, gente? Eu acho que fechou assim, tá? Vamos agora, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar agora, né? Fale agora, ou fale depois, tá? Mas então fica fechado assim nossa segunda avaliação, data impreterível para entrega dessa segunda avaliação, dia 2 de agosto, tá? 2 de agosto, tá bom? Eu diria para vocês se organizarem, para não ter que usar as férias e coisa e tal, mas eu sei que é um pouco meio lenda isso aí. Mas, se vocês me perguntassem, tentem fazer esse trabalho nessas próximas 2 semanas, para que vocês possam curtir as férias de vocês e realmente se desligarem, né, desse negócio de ensino remoto, coisa e tal, por 2 semanas, que eu acho que é muito importante, tá? Mas vocês que sabem. Pessoal, beleza? Vamos aqui, então. Aí. Eu vou. Deixa eu me lembrar aqui. Peraí. Vou apresentar aqui o que a gente estava discutindo, ou seja, o slide da semana passada. Peraí. Não era isso, não. Peraí. Peraí. Show. Estão conseguindo acompanhar aí? Tá direitinho? Estão conseguindo ver? Show. Então, pessoal, semana passada a gente estava falando sobre fontes de energia, tá? É importante vocês repararem, né, que a gente percebeu, a gente falou sobre a importância das fontes de energia e coisa e tal, e eu, assim, esse tema, vocês estão no terceiro ano, então tem uma galera aí que vai fazer vestibular esse ano, né? Creio eu. Então, fiquem ligados nesse tema, tá? Fontes de energia. Por quê? Porque costuma ser um tema já cobrado, bastante cobrado na geografia, tá? Já costuma ser, por si só, um tema bastante cobrado na geografia. No entanto, esse ano em particular, nós estamos vivendo, né, a reedição de um problema que já aconteceu há uns 20 anos atrás. Ou seja, quando vocês estavam nascendo, o Brasil estava atravessando. Nossa, agora eu me senti realmente uma pessoa. Quando vocês estavam nascendo, o Brasil estava atravessando uma situação de crise energética profunda. Aliás, uma das maiores crises do governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? Que era o quê? O Brasil, ele
ele tem boa parte da sua geração de energia elétrica pautada, né, nas hidrelétricas. Tá? E aí o que acontece? Toda vez que você tem uma seca, um período de estiagem, né, considerável, principalmente nas regiões onde nós temos as nossas principais hidrelétricas, tá? Isso leva a um problema de abastecimento, tá? E principalmente de geração de energia. Em 2000, lá no ano 2000, tá? Isso levou a um impacto que causou, inclusive, sobrecarga do sistema, né? Sobrecarga do sistema de distribuição. Então, houve até um grande apagão no Brasil. Tá? Agora, assim, nós não tivemos um fato de ter que simplesmente ficar sem luz várias horas do dia, por vários dias, né? Mas, assim, nós chegamos perto de uma situação dessa. E aí foi uma grave crise, coisa e tal, e aí o governo respondeu isso depois, é claro, como o nosso governo, infelizmente, e aí isso é independente do presidente, independente do partido, tá? Infelizmente, os gestores públicos brasileiros muito mais reagem aos problemas do que antecipam os problemas, né? Existe pouco planejamento, né, em várias áreas do país. E aí até existe, mas muitas das vezes não são executados porque resolver problemas antes deles acontecerem tem um interesse político menor, por incrível que pareça, né? Agora, de uma forma geral, quando o Brasil passou por esse ano de crise, logo se construiu e se iniciou um processo de construção de várias termoelétricas espalhadas por todo o país, tá? Só que o que acontece? A economia, ela está constantemente crescendo, tá? A população está aumentando, as indústrias cada vez mais consomem energia, as cidades consomem cada vez mais energia, né? E aí o que acontece? Você tem que estar a todo momento, né, reequipando, né, o país, aparelhando o país para evitar esse tipo de crise, né? O que aconteceu é de que nós estamos vivendo hoje, em 2021, a mesma situação de 2000, né? Ou seja, nós temos uma grande crise hídrica, ou seja, um período de estiagem histórico, ou seja, principalmente sobre as grandes hidrelétricas, não chove há meses, tá? Então, a maioria dos reservatórios estão, né, lá embaixo, e as nossas hidrelétricas estão produzindo quase nada de energia. Então, o que aconteceu? Se ligou as termoelétricas, mas está se percebendo que mesmo as termoelétricas não estão dando conta, né, da demanda de energia. Resultado, nós estamos hoje vivendo uma nova crise energética, com risco, inclusive, de apagões mesmo, né? E aí, inclusive, essa semana, o ministro de Minas e Energia foi na televisão, pronunciamento, né, falar que não vai ter, podem ficar tranquilos. Então, toda vez que algum agente do governo vai na televisão para dizer que não vai ter, é porque a parada já está tendo, já está acontecendo, né? E ele, inclusive, falou, não, vamos aqui economizar. Não está tendo, mas vou pedir aos brasileiros, né, que conscientemente economizem energia e coisa e tal, papapá, né? Então, tipo assim, não está tendo, mas apaga essa luz, porra, entendeu? Tipo assim, tá? Então, assim, outra coisa também, que é outra reação que o governo teve, foi aumentar assustadoramente a bandeira vermelha, né, o valor da bandeira vermelha. Então, aumentou aí 40%, 50% o valor adicional da bandeira vermelha. Para quem não sabe, a conta de luz, ela tem determinadas bandeiras de acordo com o quanto você está usando ou não energia de termoelétricas, né? E a gente vai discutir isso daqui a pouco por quê, tá? Então, de certa forma, esse acréscimo na conta de luz, ela tem como intuito exatamente forçar as pessoas a usar menos energia. Então, é bem provável que vocês escutem mais dos pais de vocês para apagar a luz, para desligar as coisas, exatamente, vocês ouvem muito isso dos pais de vocês, vão continuar ouvindo mais e mais, né, porque a conta de luz vai vir mais salgada nos próximos meses, tá? Então, essa parte de fonte de energia, gente, é um assunto muito importante. E como está em situação, está na atualidade, está na mídia, está na televisão e coisa e tal, então o vestibular tende, muitas vezes, a pegar esses temas que estão mais
né, presentes na mídia e jogar nas perguntas. Então, é importante que vocês deem uma estudada com cuidado nessa parte do conteúdo, tá? Porque vai cair, tá? Vai cair, tudo bem? É assim, assim é tão certo quanto, né, o Cruzeiro vai cair para a terceira divisão. Estou brincando, o Cruzeiro vai cair para a terceira divisão. Possível, mas não vai cair. Mas é certo que vai cair. Não dá nem para fazer esse ano a piada do Botafogo, é certo, né? Como o Botafogo vai cair, porque o Botafogo já caiu, né? Mas, tipo assim, é certo que vai cair, tá? Então, estudem e observem com cuidado o material que eu deixei lá para vocês, que eu acho que é um material bastante interessante para vocês conseguirem, né, fechar esse assunto, tá? Eu também estou pensando, eu não gravei aulas, né, videoaulas sobre o tema fonte de energia. No entanto, eu olhando lá os vídeos, eu percebi que o pessoal já conseguiu melhorar, né? Ou seja, o número dos vídeos que estavam lá no YouTube já aumentaram, ou seja, vocês estão conseguindo reequilibrar, eu acho que a situação de vocês aí, e muita gente que não tinha assistido as videoaulas anteriores conseguiu assistir, né? Então, eu possivelmente, ou talvez, né, dentro das minhas possibilidades, eu grave uma pequena videoaula sobre fonte de energia. Se eu não conseguir, de qualquer forma, lá no canal do YouTube tem 3 aulas gravadas de fonte de energia. São aulas, né, grandes, tem uma de 1 hora, outra de 1h20, né, outra de 1 hora e pouca também, mas são bem completas sobre o assunto que a gente está discutindo aqui, tá? Então, se vocês também tiverem curiosidade com esse tal, e o que ficar faltando aqui, vocês podem ir lá no canal do YouTube para poder assistir esse material, tá bom? Mas continuando aqui. Então, a gente discutiu na semana passada um pouco sobre as fontes de energia, falamos sobre os tipos de fontes de energia, a importância das fontes de energia, e falamos sobre a energia não renovável, principalmente sobre a energia, sobre o petróleo. O petróleo, assim como o carvão, eles se enquadram numa categoria que a gente chama de combustíveis fósseis, né? Recebe esse nome porque eles passam por esse processo, né, químico, físico, de alteração molecular, né, que acaba gerando, né, esse material, esse combustível, como a gente discutiu na semana passada, a gente apresentou lá a triste história do TED, coisa e tal, tá? Então, tipo assim, serve tanto para petróleo quanto para carvão, tá? Questão do combustível fóssil, o processo é muito parecido. Serve para o xisto também, que é um outro tipo de material, um material intermediário entre petróleo e carvão, tá? E aí é interessante, mas por que de vez em quando a gente tem matéria orgânica petróleo e de vez em quando a gente tem matéria orgânica que é carvão, né? Bem, isso vai depender muito das condições geológicas da formação do combustível e vai também depender muito do material de origem, né? Então, por exemplo, o petróleo tende a vir de um material, né, como restos de animais marinhos, né, regiões muito úmidas e coisa e tal, né, você acaba tendo uma formação de petróleo desse material. Quando você tem, né, uma grande floresta lenhosa e coisa e tal, que acabou deixando de existir, acabou sendo soterrada ali, né, aí esse material geralmente vira carvão mineral. Tá? Então, tipo assim, muito da origem do material é o que vai determinar se você vai ter petróleo ou se você vai ter carvão. Tá? E é também os processos físico-químicos ali, né, durante os milhões de anos que esse material vai ser sujeitado, né, também determina, né, que tipo de combustível você vai ter ali. E aí é muito importante isso, tá? Carvão mineral, tá? Porque o pessoal confunde um pouco. Aquele negócio que a gente usa na churrasqueira, né, é carvão vegetal, tá? Ou seja, é madeira que você passa por um processo ali, né, um tratamento num forno, e aí você cria e você gera ali o carvão vegetal, tá? O carvão mineral não. O carvão mineral é um combustível fóssil, né, que passa também pelo processo de compressão que a gente viu aqui em relação à situação do TED. Tá? Conseguiram entender, pessoal? Alguma dúvida aí? Né? Então, vamos lá. Quanto à questão dos combustíveis fósseis, pessoal, é importante entender o seguinte: por que eles são importantes? Por que eles foram e eles ainda são?
durante toda a história da humanidade, tá? O uso da energia sempre foi a força motriz para o desenvolvimento tecnológico. Então, durante milhares de anos, o ser humano só dependia da sua energia ou da energia de outros animais para mover coisas, construir coisas, para se deslocar, né? De vez em quando, a energia do vento, no caso lá, né, das naus e dos navios veleiros, tá? Mas nada além disso. Tá? Quando, lá no século XVIII, se constrói as primeiras máquinas a vapor essas movidas a carvão mineral, é de que o homem vai ter um salto tecnológico capaz de jogar a gente para a modernidade. Então, o combustível fóssil e a capacidade que a gente tem de extrair energia desse combustível, né, é o que hoje cria, de certa forma, a sociedade tal como nós conhecemos. Tá? Então, o carvão mineral, num primeiro momento, foi, tá, o grande combustível da Revolução Industrial, porque é o que estava mais à mão, principalmente ali na Europa, principalmente ali na Inglaterra, né? E era o que moviam as máquinas a vapor. Você tinha uma grande caldeira que era aquecida por um forno a carvão, né? Você alimentava aquele forno, essa caldeira esquentava a água, gerava o vapor, e esse vapor gerava o trabalho, gerava a energia necessária para o que você ia fazer. Tá? Agora, durante boa parte do século XIX, né, 18 e 19, o carvão reinou soberano sobre, né, as outras fontes de energia. Quando o ser humano conseguiu destilar o carvão, o petróleo, como eu mostrei para vocês na última aula, através daquela destilação fracionada, ou seja, você pega o petróleo, joga num destilador e você vai fracionando a temperatura e extraindo os subprodutos do petróleo. Quando o ser humano conseguiu fazer esse trabalho sobre o petróleo, é de que o petróleo mostrou o seu valor como combustível fóssil, né? E aí o que acontece? O petróleo tem várias vantagens em relação ao carvão. Primeiro, é líquido. Como o líquido ele é muito mais fácil de ser transportado, né? Ele pode ser, inclusive, transportado por oleodutos, né? Então, isso é muito bom e é uma vantagem muito grande se comparado ao carvão, né? Outra questão é de que o petróleo ele tem uma queima mais pura. Os subprodutos dele conseguem gerar queimas mais puras e que conseguem, além de produzir menos fuligem e menos poluentes, ele também é mais energético. Então, você consegue extrair mais energia, né? Ele consegue extrair mais trabalho, né, de uma certa quantidade de petróleo. Então, o petróleo mostrou várias vantagens. Agora, sem sombra de dúvida, foi a associação do petróleo com a invenção do motor de combustão interna, que é o motor do automóvel. Esse casamento é que vai catapultar o petróleo para o primeiro lugar dos combustíveis fósseis mais importantes. Agora, é bom lembrar de que isso levou tempo. Tá? Ainda nos meados do século XX, o carvão era o combustível fóssil mais usado no mundo. Né? Ainda hoje, está ali, ó, pau a pau com o petróleo. Tá? Por quê? Porque muitos países não têm petróleo, mas tem carvão. Então, eles vão deixar de usar o carvão, né? Porque o petróleo tem vantagens? Não. De uma forma geral, toda fonte de energia ela tem que ter, né, certas qualidades para serem usadas. Uma das principais qualidades é você tê-las, né? Se você a tem, essa já é uma qualidade importante. Então, por exemplo, um país como a China, né? Uma mega nação industrializada, que importa e que precisa e consome uma quantidade absurda de petróleo, né? Ela tem grandes reservas de carvão mineral. Ela vai falar assim, vou usar não quero usar porque polui muito. Não, ela usa a rodo, né? Usa ao ponto, né, de algumas cidades chinesas você ter fenômenos, né, como o smog, por exemplo, que é aquela névoa de fumaça que retém, né, partículas de sujeira, que às vezes 10, 11 horas da manhã você não tem nem a luz do sol ainda, tem que estar com poste ligado, carro com farol aceso, né? Então são cidades estupidamente poluídas,
Mas por quê? Porque os caras têm carvão a rodo, então eles usam carvão, né? Aqui no Brasil, para nossa sorte, diria eu, né, o Brasil não tem grandes reservas de carvão mineral, né? As que nós temos estão concentradas no sul do Brasil, né? Então, algumas cidades até têm, né, termoelétricas movidas a carvão, mas de uma forma geral, para o Brasil não é interessante construir esse tipo de usina, porque nós teríamos que importar o carvão, e disse, já que é para importar, é melhor importar outra fonte de energia, como petróleo ou gás, por exemplo, da Bolívia, por aí vai. Tá? Espero que vocês consigam ter entendido essa questão aí. Beleza? Vamos lá. Aqui, isso eu não sei se... Eu acho que a gente não chegou a falar esse ponto aqui, né? Mas o petróleo, ele chegou a um ponto, a um nível de importância dentro do cenário internacional, né, de que ele, inclusive, foi o promotor de uma das maiores crises do capitalismo, ou seja, da história do capitalismo, que foi a crise do petróleo da década de 70. Eu não vou me alongar aqui nesse assunto, né, porque eu acho que a gente já tratou desse assunto paralelo a outros assuntos. Por exemplo, ano passado a gente falou sobre neoliberalismo, né, a gente falou um pouquinho sobre a crise do petróleo. Tá? Mas fica aqui a dica, né? Dê uma lida sobre a crise do petróleo, sobre os detalhes da crise do petróleo, sobre a criação da OPEP, tá? Ou seja, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, porque ele está meio que na base da crise daquele bem-estar social, do capitalismo keynesianista que surgiu ali na década de 30, né? Então, a crise do petróleo matou o keynesianismo, matou a social-democracia e meio que reeditou, trouxe de volta à tona os ideais liberais, principalmente o neoliberalismo. Tá? Então, tipo assim, a crise do petróleo está ali na base de uma profunda crise, né, global. Tá? Hoje em dia, o petróleo ainda é muito importante, mas cada vez mais claro para vários países do mundo de que o petróleo deve ser e tem que ser substituído por outras fontes. Tá? Não só por uma questão ambiental, mas por uma questão prática mesmo. Né? Ou seja, você tem poucos países que detêm essas reservas, que exportam, né, essa commodity, né, e os outros países acabam tendo que se tornar dependentes desse pequeno grupo. Né? Então, quanto mais você puder se livrar, né, dessa dependência, melhor. Né? Vale lembrar, por exemplo, que a crise do petróleo ela gerou um boom de fontes alternativas que até então não existia. Né? E lá na década de 70, isso casou também com o início do movimento ambientalista. Né? Eu creio que vocês já devem ter estudado isso lá com a Márcia. Né? Então, tipo assim, ali na década de 70, você tem os primeiros congressos internacionais, Estocolmo e coisa e tal, né? Então, tipo, o pessoal está começando a discutir sobre o meio ambiente, o pessoal está começando a entender os impactos da sociedade sobre o meio ambiente, questões de aquecimento global, buraco da camada de ozônio. Então, tipo assim, você já está começando a discutir os impactos do combustível fóssil, e ainda tem a grave crise do petróleo, isso tudo, né, juntou para que as questões a gente precisa de outras fontes. E aí começa o investimento pesado em energia eólica, em energia das marés, em energia solar, fontes de energia que ainda não são, né, fortes, boas, econômicas suficientemente falando para substituir o petróleo, mas que estão evoluindo e gradativamente estão ganhando seu espaço. Tá? Aqui no Brasil, em particular, nós temos a questão do álcool, né? Deixa eu ver se aqui está aqui no próximo. Não está aqui, né? Do álcool, né? E aí, no caso, o álcool principalmente como combustível de automóveis, tá? Então, a gente dê uma lida nisso também, tá? Tem material lá no livro de vocês, é bem legal essa história também, tá? Continuando aqui, pessoal. Então, a gente falou sobre o petróleo, eu aqui coloquei mais duas outras fontes de combustível, né, não renováveis. Uma eu já discuti para vocês aqui, que é o carvão mineral. Tá? Então, aqui você tem uma fotinho de um reservatório, ou seja, de uma área onde você está extraindo carvão mineral. Tá? Na outra foto, no mapa, você tem aquilo que eu falei para vocês, ou seja, nós temos pouco carvão mineral pelo Brasil e o pouco que está distribuído ali pelo sul do país. Tá? Ou seja, ali
entre o Paraná, Santa Catarina, um pouquinho no extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? Então, por causa disso, não é uma fonte relevante para o Brasil, mas no mundo ainda está ali dentro da escala ali 30%, 40% do combustível mais usado do planeta, tá? Outra fonte de combustível muito importante, tá? Essa cai bastante no vestibular também, eu acho que é um assunto bastante interessante também para a geografia como um todo, é a energia nuclear, tá? Por quê? Porque a fonte de energia nuclear, ela surgiu, ela talvez, e aí é importante a gente entender isso, talvez é a fonte de energia mais recente, assim, em grande escala, uma fonte de grande escala que nós temos é a mais recente, né? Porque quando você para pensar direitinho, a maioria das fontes de energia que nós usamos hoje tem já 150, 200 anos de sua criação, né? Existe uma dificuldade energética muito grande, talvez vocês não tenham notado ainda, mas existe uma grande dificuldade para a civilização dar um novo salto energético, né? Ou seja, a gente deu um salto energético absurdo no século XVIII, e de lá para cá nós tivemos evoluções gradativas, né? Agora, um outro novo grande salto energético que iria, né, levar a humanidade para um novo patamar, né, de civilização, nós ainda não conseguimos. Talvez a energia nuclear seja esse salto, mas não a energia nuclear que nós usamos hoje, tá? Por quê? Porque existem dois tipos de energia nuclear. Existe aí, como vocês podem ver, a energia de fissão, que basicamente é você pegar um núcleo atômico super pesado, né, com vários prótons e nêutrons, e você quebrar esse núcleo, tá? Ou seja, dispara um nêutron e quebra esse núcleo, e aí, ao quebrar o núcleo, você libera a energia que contém aquele núcleo, ou seja, existem 4 forças fundamentais no universo, né? 2 nós conhecemos bem, né? Que é do nosso dia a dia, que é a gravidade e a eletromagnética. A gente vê os ímãs, a gente vê a eletricidade, a gente vê, né, as ligações químicas, isso é energia eletromagnética. Então, essas 2 forças aqui nós conhecemos bem, né? Então, aqui no dia a dia. Mas existem outras 2 forças que são fundamentais para o universo, né? Para a estrutura do universo, mas que a gente conhece pouco. Por quê? Porque são forças que estão restritas ao átomo, ao núcleo atômico, né? Então, é a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A força nuclear forte é aquela que mantém o núcleo, né, dos átomos unido, mesmo ele sendo um núcleo positivo, né? Então, vejam vocês que a eletromagnética, por exemplo, o elétron ser negativo e o núcleo, o próton positivo, isso é energia eletromagnética, né? Agora, a gente já estudou lá em química, em física, que o positivo com o positivo, no caso das forças eletromagnéticas, se repelem, né? Então, há uma pergunta que muitas das vezes as pessoas não entendem, né, ou que não param para pensar, é por que o núcleo, que está cheio de próton, todos positivos ali, né, por que esse núcleo não explode, né, não se afasta, não se dilui, já que estão todos positivos, né, e deveriam se repelir, né? Aí, geralmente, a explicação que o pessoal fala para o aluno chato que chega a perguntar isso, tem os nêutrons ali, um nêutrozinho ali, entre ali, que evita isso. Isso é meio bobagem, né? Porque o nêutron não tem carga, então ele não tem como interagir com força nenhuma, né? Na verdade, o que mantém o núcleo unido é a força nuclear forte. Ou seja, a força nuclear forte é o equivalente... assim, uma vez eu ouvi um professor falando que eu acho muito interessante. É como se você imaginasse, olha, os prótons, eles têm, tipo ganchos, né? E aí, quando você vai juntando esses prótons, eles começam a querer se repelir, mas aí, quando eles chegam perto o suficiente um do outro, né, a força nuclear forte engancha um no outro e não deixa eles se escaparem, né? Então, a força nuclear forte é muito forte, né? E a gente consegue perceber isso toda vez que a gente quebra o núcleo do átomo. Quando a gente quebra o núcleo do átomo, né, a gente libera força nuclear forte, né? Então, a fissão é isso, é você quebrar, né, a força nuclear forte, liberar a força nuclear forte, por exemplo, a energia da bomba atômica, né? Agora,
mais do que arma, a energia nuclear pode também ser uma geradora de energia. Então, se você fizer essa quebra controlada, né, você consegue produzir energia elétrica, produzir calor e do calor gerar energia elétrica. E é mais ou menos isso que acontece nas usinas nucleares, né? Ou seja, as usinas nucleares, elas têm sempre um material, né, principalmente o urânio enriquecido, tá, no seu centro, tá? Então, vocês podem ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, na seta. Vocês conseguem ver, essas são barras de urânio. Essas barras de urânio acabam sendo, né, revestidas por materiais absorventes, né, materiais que absorvem radiação, e toda vez que você quer aumentar a temperatura dessas barras de urânio, é só você expor umas às outras. Por quê? Aí você começa aquela reação em cadeia, né, em que o urânio é partido, libera nêutrons, e esses nêutrons vão quebrando outros átomos, né, de urânio, e você vai gerando calor. E esse calor vai esquentar a água, e é essa água quente, né, muito quente, que vai esquentar uma caldeira. Essa caldeira vai gerar vapor, e é esse vapor que vai gerar turbina. Tá? Toda vez que você vai gerar energia elétrica, isso é importante. Você tem que estar girando uma turbina, essa turbina vai gerar um gerador, né? E vocês já viram um gerador na casa de vocês, um ventilador é um gerador ao contrário, né? É um gerador ao contrário. Então, você tem uma carga elétrica passando por ali, gerando movimento. Um gerador é ao contrário, você gera o movimento e a partir do movimento você gera, né, a carga elétrica, né? Um campo magnético que gera carga elétrica, gera corrente elétrica, na verdade, né? O pessoal aí de automação provavelmente sabe mais do que eu, vocês estudam essa parte de eletricidade, né? Mas o que é importante vocês entenderem é que toda usina elétrica, ela precisa de um gerador e ela precisa de uma turbina. O que vai diferenciar uma usina, se ela é uma termoelétrica ou se ela é uma hidrelétrica, é como você vai girar essa turbina, né? No caso de uma termoelétrica, você tem o quê? Você tem alguma fonte de calor, né, que vai esquentar uma caldeira, a caldeira vai gerar vapor, esse vapor vai ser pressurizado e vai girar a turbina, né? No caso de uma hidrelétrica, você tem água passando por uma barragem que vai gerar essa turbina, tá? E no caso de uma termonuclear, uma termoelétrica nuclear, a fonte de calor é material nuclear, principalmente fissão nuclear, tá? Peraí. Ok, deixa eu ver. O pessoal, cara do pessoal de automação sem saber de nada. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Então, pessoal, a fissão, então, é o uso atual da energia nuclear. Essa energia está bem dominada, existem vários países do mundo que dominaram essa tecnologia, produzem, né? Agora, é óbvio de que, de uma forma geral, estrategicamente falando, é uma tecnologia que ninguém compartilha. Ninguém compartilha. É muito difícil compartilhar. Por quê? Porque se você detém tecnologia para enriquecer urânio, tá? Se você tem uma energia para enriquecer urânio, se você consegue enriquecer urânio, tá? Você consegue gerar, por exemplo, uma bomba nuclear. Então, assim, é claro que são condições técnicas um pouco diferentes. Ou seja, você enriquecer urânio, né, é um pouco, para bomba nuclear, um pouco mais complicado do que se enriquecer urânio para usinas nucleares. Mas o processo é mais ou menos o mesmo, tá? Então, é uma tecnologia muito bem guardada por todos os países do mundo, tá? Os que conseguem deter essa tecnologia podem explorar o urânio para a produção de energia elétrica ou até construir armas nucleares. No caso, por exemplo, o Brasil detém essa tecnologia. O Brasil é capaz de enriquecer urânio, né? Então, teoricamente, se o Brasil quisesse, ele poderia fazer uma bomba nuclear. Só não é interessante estrategicamente falando, né? Ou seja, existem poucos motivos para achar que alguém vai invadir o Brasil, né? Se o Brasil fosse um país que tivesse uma possibilidade maior de invasão, ou se tivesse num horizonte próximo uma invasão de um outro país, talvez ter armas nucleares seria um instrumento de dissuasão,
né? Ou seja, fazer com que os outros países evitem ou, né, desistam da ideia. Mas não é o caso do Brasil. Primeiro, porque ninguém precisa invadir o Brasil para tirar as nossas riquezas. A gente já dá de bombejada para todo mundo, né? Lespa, né? Então a gente não precisa. Os caras, quero a Amazônia, os caras vêm e tiram. Quero água, pego, vem e tira. Quero explorar a mão de obra da galera que vem e explora, né? Tudo bem bom grado, não precisa. Não precisa invadir. Quero petróleo. Tudo bem, a gente vai aqui, derruba um governo, pega e privatiza a porcaria toda. Entendeu? Tranquilo. Não precisa invadir ninguém aqui, tá? Então, a curto prazo, você não precisa, né, invadir o Brasil. Não existe nenhum motivo para a gente acreditar que alguma outra potência iria, né, invadir o Brasil. E a gente, assim, em relação aos nossos vizinhos, militarmente falando, as nossas forças são superiores, né, pelo menos a princípio, né, a maioria dos nossos vizinhos, né? Pode ter um equipamento aqui ou outro defasado em relação aos nossos vizinhos, mas, de uma forma geral, as nossas forças armadas são mais bem preparadas e mais capazes de enfrentar qualquer um dos países vizinhos, né? Então, se a gente tivesse que se preocupar, teria que se preocupar com algum país de outro lugar. E são poucos países do mundo, dá para contar nos dedos, os países que são capazes de fazer guerra em outro continente, né? Os Estados Unidos, talvez a Rússia, né? Talvez a Inglaterra, entendeu? Mas, assim, talvez a China, mas é muito pouco, entendeu? Se você parar para pensar direitinho, nós temos poucos inimigos que justificassem uma construção de uma bomba nuclear. E aí vai construir uma porcaria, uma bomba nuclear, o que vai acontecer? Né? Você vai gerar uma tensão entre os nossos vizinhos que vão dizer, o cara construiu, eu quero ter a minha também, né? E aí o que acontece? Isso poderia gerar uma corrida armamentista nuclear desnecessária na nossa região, né? Então, de certa forma, não existem motivos para que o Brasil tenha uma bomba nuclear. Agora, a gente explora, e muito bem, tá, a energia por geração de eletricidade. Aí, no caso, usina de Angra 1, Angra 2. Em si, essas usinas já são uma história que, se a gente tivesse com aulas sobrando, como são as aulas presenciais, é uma história que eu conto em uma aula inteira, ou seja, a história das usinas nucleares de Angra, né? Então, por que foi construído ali? A ideia brilhante de você pegar o lugar mais bonito da costa brasileira e dizer, não, vou construir uma usina nuclear aqui, né? A ideia, por que se construiu, quais foram os problemas envolvendo essa usina nuclear, né? E aí, então, tem questão de espionagem, tem a treta brava, né? Mas, infelizmente, a gente não vai ter tempo para fazer isso aqui, tá? Então, pesquisem, é interessante a história da usina de Angra, tá? O Legião Urbana, inclusive, faz uma música em homenagem à usina de Angra dos Reis, né? Muito bacana também. Depois pesquisem isso aí também, que é bem legal. Agora, eu estava falando sobre a possibilidade da energia nuclear ser a nova revolução energética, né? E eu não estou falando da usina de fissão. Por quê? Porque a usina de fissão, apesar de ser uma fonte que não polui a atmosfera e realmente gera muita energia de uma quantidade muito pequena de combustível, né? A fissão tem várias limitações. Primeira limitação, você não tem urânio em qualquer lugar, né? O Brasil até tem uma grande reserva de urânio, né? Natural, né? Mas você não encontra em qualquer lugar, tá? Segundo, você tem essa questão da radioatividade, ou seja, o lixo radioativo. Depois que você, tanto a produção do urânio quanto o subproduto do uso do urânio, que é o césio, são elementos estupidamente radioativos que precisam ser armazenados e eles vão continuar radioativos por milhares de anos. Então, na prática, não existe solução para o lixo radioativo, né? Então, são problemas seríssimos. Outra coisa, a própria radioatividade é outro ponto muito grave da usina nuclear, que se ela gerar algum acidente, se ocorrer algum acidente com a usina nuclear, usinas nucleares não explodem como bombas nucleares porque o combustível não é tão energético, mas elas podem liberar quantidades absurdamente altas de radiação e praticamente, né, matar milhares de pessoas e inutilizar uma área inteira de um país, né, por centenas de anos. Vide aí o caso, né, de Pripyat, a cidade ucraniana, aonde você teve o mais grave acidente da história
né, envolvendo uma usina nuclear, que foi a usina de Chernobyl. Tá? Nós tivemos outros casos de acidentes pelo mundo. Nós tivemos um caso nos Estados Unidos, alguma coisa Islândia, esqueci o nome agora. Foi um acidente, mas de proporção menor. Você teve Fukushima, né, que foi um acidente que aconteceu depois do tremor de terra, lá daquele absurdo tremor de terra de 2014, 2015, né, que também foi um acidente absurdo. Várias áreas de Fukushima ainda hoje não podem ser habitadas, né? Então, e você teve um caso no Brasil também de um acidente radioativo, não envolvendo uma usina, mas envolvendo material radioativo, que foi o caso do Césio 137 em Goiânia, né? Que é um outro caso também que rende uma aula inteira também. Assim, assim, suco de Brasil, o caso do Césio 137, né? Porque, de certa forma, esse material radioativo ele é controlado pelo governo, pelo Exército Brasileiro, né? Esse material que vai para a medicina, principalmente para tratamento de câncer e para aparelhos de raio-x, né? Por algum motivo, ninguém sabe qual, né? Uma desses aparelhos radioativos foram parar no lixão comum, né? E aí um catador de ferro velho foi lá futucar esse material, não sei o que, acabou abrindo o aparelho e encontrou dentro desse aparelho um lindo pó fluorescente, né? Ele achou aquele pó lindo, nossa, que coisa, e é realmente muito bonito, é um brilho, né, fora do comum. Aí ele fez o quê? Qual foi a ideia brilhante? Você vai mexer no negócio e ver um troço fluorescente, o que você vai fazer? Leva para casa, mostra para os vizinhos, passa na filha, joga na comida da filha, joga debaixo da cama, e tal. Resultado, né, nós tivemos dezenas de pessoas mortas, né, muitas delas tiveram que ser enterradas em caixões de chumbo, né, nós temos centenas de vítimas que ainda hoje sofrem com consequências da radiação, né, com tratamento, coisa e tal, que tiveram suas vidas encurtadas, e incontáveis números de pessoas que vão morrer por aí de câncer por causa do impacto genético da radioatividade. Né? Então, tipo assim, então é perigoso, essa desgraça é perigosa. Né? Então, não é a fissão o responsável por esse salto tecnológico que eu estou falando. Com certeza, se a gente conseguir dominar o salto tecnológico energético do século XXI, é a fusão nuclear. Né? Porque, ao contrário da fissão, a fusão é você juntar átomos. Né? E quando você junta átomos, né, quando você funde átomos, você libera a maior quantidade de energia que existe, que é a energia da matéria. Né? Isso aí, graças ao nosso coleguinha lá, o velhinho, né, alemão, não estou falando Karl Marx, não, estou falando Albert Einstein, né? Graças ao Einstein, ficou claro, comprovado nos seus trabalhos, que a matéria, ou seja, átomos que nos compõem, ela é uma versão da energia. Então, você pode converter matéria em energia e você pode converter energia em matéria. Né? E se você converter uma porção pequenininha de matéria, você gera uma quantidade absurda de energia. Né? Se você converter essa porção pequenininha de matéria em energia, é uma quantidade absurda. E é basicamente isso que a fusão faz. Toda vez que você junta, por exemplo, átomos de hidrogênio, né? Você pega lá o peso atômico dos átomos de hidrogênio, você soma esse peso, ele dá um pouquinho menos do que o peso atômico do hélio, que é o átomo que é produzido na fusão do hidrogênio. Tá? Então, tipo assim, a fusão... Eu já estou terminando, tá, gente? Já vou liberar aqui já, tá? Já são 9h40, já deu tempo. Vou até aqui fazer a chamada, para não esquecer. Espera aí, fazendo chamada. Show. Então, pessoal, só finalizar esse assunto aqui, tá? Então, basicamente, a fusão nuclear é a geração mais limpa possível, porque você pega um átomo de hidrogênio está aí ó, em todo lugar, o oceano é cheio de hidrogênio, tem hidrogênio em todo lugar, né? É simplesmente o átomo mais abundante do universo. Né? Então, você teria combustível infinito, né? E você poderia converter esse hidrogênio, ao fundi-lo, em hélio, um gás nobre, né? Inerte, não radioativo. Tá? Então, tipo assim, se dominar a fusão, você consegue gerar uma quantidade de energia absurdamente grande, barata, segura,
né? Então seria, com certeza, um novo salto energético da história da humanidade. Tá? Só que qual é o problema? Ah, você está lindo assim, por que a gente não faz? Tem um problema. Né? Hoje, a fusão ela é a força que move o Sol. Né? Ou seja, o Sol ele aquece os planetas e ele tem esse brilho todo porque, né? Ele que esqueceu agora, né? Mas ele aquece o planeta e tem esse brilho todo por causa da fusão que ocorre dentro dele. Só que o Sol é imenso, é gigante, então a própria gravidade, né, o próprio peso do Sol faz com que os átomos de hidrogênio dentro dele acabam se fundindo, né, pela força, né, da compressão. Tá? Agora, o difícil é a gente fazer isso aqui na Terra. Como comprimir átomos? Então, hoje em dia, a questão técnica é essa. Como conseguir gastar menos energia comprimindo os átomos do que o que você consegue extrair da fusão? Né? É o que a gente chama de fusão a frio. Né? Como conseguir equilibrar essa conta? Tá? Hoje em dia, existem várias usinas experimentais. Saiu uma reportagem umas 3 semanas atrás dizendo que os chineses conseguiram, lá na sua usina experimental, equacionar esse problema. Tá? Mas até agora ainda chegou pouca coisa aqui para o Ocidente, a gente está sabendo pouco ainda. Né? Então tem essa questão aí também das dificuldades de você conseguir transmitir a tecnologia, porque é uma tecnologia, como eu falei para vocês, a partir do momento que ela for dominada, se ela for dominada um dia, né, você vai ter um salto tecnológico histórico, né, com certeza, da humanidade. Tá? Então, basicamente, essas são as duas diferenças, tá, entre a fusão e a fissão nuclear. Gente, olha só, tem muita coisa para falar nesse assunto, tá? Mas o nosso tempo é curto, né? Eu realmente tomei boa parte do tempo hoje falando sobre o trabalho, que é importante a gente, né, detalhar direitinho a questão do trabalho, mas acabou ficando um pouquinho devendo esse assunto aqui da fonte de energia. O que eu vou fazer é o seguinte, na semana que vem, o nosso tema são blocos econômicos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, deixa eu só confirmar aqui. Então, a gente vai começar a falar sobre tipos de blocos econômicos, a gente vai falar um pouco sobre o Mercosul, né? E eu detalhei 2 semanas para essa parte, tá? Só que o que eu vou fazer? Ao invés da próxima aula falar sobre blocos econômicos, eu vou usar a nossa atividade síncrona. A semana é blocos econômicos, então vai ter lá material, né, para vocês acessarem, coisa e tal, bonitinho. Peraí, não. É isso. A 9ª semana, isso. Vai estar lá blocos econômicos para vocês acessarem, material para estudar direitinho. Mas a nossa atividade síncrona da quinta-feira que vem, eu vou finalizar esse assunto de fonte de energia. Tá? Porque eu julgo esse assunto muito importante. E como a gente não teve videoaula, né, eu acho que é importante a gente finalizar ele. Tá? Então, semana que vem, a gente finaliza essa parte de fonte de energia com a nossa atividade síncrona. Tá? E na 10ª semana, a atividade síncrona da 10ª semana, essa sim vai estar relacionada para a gente arrematar o assunto blocos econômicos. É possível, provável, que eu grave também uma videoaula daquelas de 40 minutos sobre blocos econômicos, né? Então, também vai equacionar um pouquinho o nosso déficit com a semana que vem. Beleza, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Monstrinhos, vocês ainda estão acordados? Então, eu me despeço aqui. Agradeço a presença de vocês nessa manhã fria, né? Hoje está menos frio do que ontem. Não sei quanto vocês estão achando, mas hoje eu estou achando um pouquinho mais de boa do que ontem, tá? Mas agradeço a presença de vocês, a atenção de vocês, tá? Se juntem, preparem o trabalho, façam um bom trabalho, tá? E semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, a gente vai estar discutindo, né? E finalizando fonte de energia. Galera, só um convite aqui também. Amanhã, 9 horas, eu estou fazendo uns aulões PISM, né? Assim, eu sei que muita gente o PISM que vocês fazem não é desse conteúdo, tá? Mas se vocês quiserem, estão convidados para assistir o aulão também. Estou falando sobre clima, tá? E é um assunto também que cai muito no vestibular, até no Enem, coisa e tal, e é um tema associado ao tema fonte de energia, tá? Então, se vocês quiserem,
Então, convidados também para assistir o aulão do PISM amanhã. É nesse mesmo link aí, tá? 9 horas. Valeu, gente. Tchau, tchau.